Então tá, né? Então vamos lá para uma revisão. Sobre o metabolismo de carboidratos 1, né, o que eu tenho para destacar aqui? Aqui, como eu falei, eu vou falar só o geralzão ali de glicose e descarboxilação do piruvato. Então, a gente tem as 3 etapas, né? As 3 são oxidação total. Pera. Eu sou uma anta. Gente, desculpa, eu tô um pouco lerda hoje, tá bom? Perdão. Ok, vocês estão vendo minha tela agora, gente? Laura, tá aí? Vocês estão aí? Ok. Desculpa, eu tô meio lerda hoje. Tá, então vamos lá. O geralzão, né? Glicose, descarboxilação do piruvato e depois ciclo de Krebs. Os 3 processos aqui correspondem à oxidação total da glicose e a glicose corresponde apenas à parte anaeróbica. Por que ela corresponde à parte anaeróbica? Porque é a parte que não vai ter ali uma oxidação, que não vai ter necessidade de oxigênio, sabe? Então acaba que essa parte aqui, ela pode ser realizada pelos organismos anaeróbicos, por isso que a gente chama ela de oxidação anaeróbica. O resto, né, descarboxilação do piruvato, ciclo de Krebs, é a oxidação aeróbica, então a oxidação que precisa de oxigênio para acontecer. Logo, somente nós, organismos aeróbicos, conseguimos realizar ela. E no caso, essa aqui é a parte responsável por gerar a maior parte do ATP produzido em todo esse processo. Não só o ATP, mas as coenzimas reduzidas também. Mas tá, vamos lá para a glicólise. A glicólise ela acontece no citoplasma, né, a conversão de glicose em piruvato, e ela, uma coisa que ajuda a lembrar onde que as coisas acontecem é que, por exemplo, a glicólise e a via das pentoses fosfatos, ambas ocorrem no citoplasma. E elas ocorrem nesse mesmo lugar, utilizando os mesmos produtos. Então, acaba que elas conseguem compartilhar produtos entre elas. Então, a glicose da glicólise pode ir para a via das pentoses fosfato, e os produtos da via das pentoses fosfato também podem vir aqui para a glicólise, tá bem? Esses são os 2 processos que ocorrem no citoplasma. Os próximos que a gente vai ver, né, que são a descarboxilação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia de transporte, fosforilação oxidativa, todos esses daí, eles acontecem na mitocôndria, ok? Outra coisa também, né, vou deixar o Teams aberto aqui no celular, que aí eu não preciso ficar trocando, aí vocês podem só, tipo, me falar se tá indo ok, ou se tá com dificuldade, e eu olho a mensagem aqui, tá bom? Enfim, tá. Qual que é a função principal da glicólise? É converter glicose em piruvato, né? Então, uma molécula de glicose vira 2 de piruvato. A fermentação. Ela não deve cobrar a fermentação na prova, mas se cair, fermentação ela serve basicamente para substituir a cadeia de transporte de elétrons e a descarboxilação do piruvato. Então, o que acontece? Na glicólise, a gente vai ter ali a geração de coenzimas reduzidas também, como em todo o processo da oxidação da glicose. Essas coenzimas reduzidas elas precisam reoxidar. E em organismos aeróbicos, essa reoxidação acontece na cadeia de transporte de elétrons. Como organismos anaeróbicos não conseguem fazer a cadeia de transporte de elétrons utilizando ali o oxigênio, né, e não tem descarboxilação do piruvato também, não tem ciclo de Krebs, a fermentação vai ser um jeito de pegar e reoxidar essas coenzimas utilizando o piruvato. Então, o piruvato que foi produzido pela glicólise também vai ser utilizado para reoxidar as coenzimas. Então, ao mesmo tempo que a glicólise vai estar ali reduzindo, a fermentação vai estar reoxidando elas, tá bem? Sobre a descarboxilação do piruvato. Descarboxilação do piruvato é a conversão do piruvato em acetil-CoA. Então, a gente tem ali uma moléculazinha de piruvato com 3 carbonos. Como o próprio nome já diz, é descarboxilação, o que significa que vai perder uma carboxila, ou seja, vai perder um carbono. Então, esse piruvato de 3 carbonos vai passar a ser uma molécula de 2, que é acetil, e ele vai ser ligado com uma coenzima A, por isso CoA.
ok? Então, acetil de 2 carbonos e CoA de coenzima A. Como eu falei, a glicólise e a via das pentoses fosfato são os únicos 2 processos. Oi. Oi, oi. Keila? Boa noite. Tudo bom? A gente está passando uma revisão aqui a partir de glicólise, descarboxilação do piruvato, até o resto da matéria. Mas essa parte que eu estou passando bem rapidinho, tá bom? Porque as meninas pediram mais de Krebs. Gravei. Então vamos lá. Então, a descarboxilação do piruvato, conversão do piruvato em acetil-CoA. Né? Ele perde um carbono e liga com uma coenzima A. O que eu ia falar aqui agora? E aí é o seguinte, é o que eu tinha falado, né? A glicólise e a via das pentoses fosfato são os únicos 2 processos que a gente vai estar estudando aqui nessa parte, nessa unidade, que são realizados no citoplasma. A partir da glicólise, né, então, descarboxilação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia de transporte e fosforilação oxidativa, todos os outros são na mitocôndria. Então, a descarboxilação do piruvato já é na mitocôndria, ok? Aqui está a demonstração da reação, né? Então, o piruvato perde um carbono, liga com a coenzima A e vira acetil-CoA, tá bem? Aqui, o que eu tinha mencionado, né? No citoplasma, a glicose virou 2 moléculas de piruvato. Essas moléculas de piruvato, lá na mitocôndria, são convertidas em acetil-CoA, que é essa moléculazinha aqui de 2 carbonos, tá bem? E agora indo para ciclo de Krebs, que é o que vocês pediram realmente. Ciclo de Krebs, como eu falei, vai acontecer na mitocôndria também, e ele tem 3 funções principais. A primeira, que eu vou citar, é oxidar acetil-CoA CO2. O que eu quero dizer com isso? Significa que ele vai pegar aquela molécula de acetil-CoA com 2 carbonos e vai quebrar ela em partes menores e vai liberar os carbonos dela na forma de CO2. Então, no caso, vão ser liberados 2 moléculas de CO2, já que acetil-CoA é 2 átomos de carbono. Tá bem? A outra função, que eu dou mais destaque aqui, que é a principal função no metabolismo energético, né, do ciclo de Krebs, é reduzir coenzimas. Por que eu dou destaque aqui? Porque no metabolismo energético, geralmente a gente tende a pensar que o ciclo de Krebs serve para produzir ATP, mas ele não serve para produzir ATP, ele serve para produzir coenzimas reduzidas, né, ou reduzir coenzimas. O ATP, que é produzido no ciclo de Krebs, ele é insignificante praticamente, ele é muito pouco. O que importa mesmo são essas coenzimas reduzidas que lá na cadeia de transporte, na fosforilação oxidativa, vai gerar uma quantidade muito grande de ATP, assim, de uns 32 a 38 ATPs. Então, assim, é bastante coisa. E a terceira função é gerar compostos para biossíntese. O que eu quero dizer com isso aqui? Significa que os compostos que são gerados, os compostos intermediários no ciclo de Krebs, eles também vão fazer parte de outros processos no nosso organismo. Então, às vezes, um composto que está ali no ciclo de Krebs, ele pode ser retirado do ciclo de Krebs e mandado para alguma outra via em que ele vai ser útil. Tá bem? E aqui o ciclo de Krebs bonitinho, né? Uma coisa também, a Angélica costuma colocar em algumas provas dela, na questão aberta, a leitura do ciclo de Krebs. Então, já vou passar aqui a leitura de uma vez, só para vocês entenderem. O ciclo de Krebs, ele tem as reações irreversíveis, que são essas setas vermelhas, só que a gente não vai associar a cor. Por quê? Porque a prova vai ser em preto e branco. O que vocês têm que observar em reações reversíveis são que elas não têm a setinha voltando, tá bom? Elas não têm a ponta da seta na parte de trás. Então, todos que têm a ponta da seta para os dois lados são reversíveis. As que não têm são irreversíveis. Aqui, a gente consegue ver também compostos que são liberados. Então, se cair lá na prova quantos compostos que são produzidos no ciclo de Krebs, né? Quantos NADH, quantos FADH2, é só contar. Esse NTP aqui é o ATP, tá, gente? Mas é porque NTP significa que ele pode ser tanto ATP como GTP. GTP é uma outra molécula semelhante ao ATP, tá bom? E aqui a gente tem as enzimas que vão realizar as reações, tá? Mas voltando aqui então, falando agora do ciclo do glioxilato. Esse aqui também tem pouca chance dela cobrar,
Mas assim, tem aquela chance de cair em uma questão na prova. Qual que é a importância do ciclo do glioxilato? O ciclo do glioxilato, ele é um ciclo que ele é semelhante ao ciclo de Krebs. Então, ele vai realizar ali o mesmo, vai gerar os mesmos produtos, vai ter a mesma função, só que ele tem uma função adicional, que é conseguir gerar açúcar, né, gerar glicose a partir de ácidos graxos, ou seja, a partir de acetil-CoA. Também a acetil-CoA é um ácido graxo, tá, gente? É um ciclo que está presente em vegetais, bactérias e leveduras, ou seja, aqueles organismos que conseguem realizar fotossíntese, produzir o próprio alimento e etc, tá bom? Gerar açúcar, no caso das leveduras, tá? E aí, como que ele vai fazer isso? Acontece que aqui no ciclo de Krebs, a gente vai ter a entrada da acetil-CoA, ela liga com o oxalacetato, realiza o ciclo, né, sendo quebrada em CO2, e depois volta aqui no ponto inicial como outra molécula de oxalacetato. Esse oxalacetato aqui, ele pode ser convertido em glicose. Só que no caso de nós, né, que não temos o ciclo do glioxilato, isso não é eficiente. Por quê? Porque sem esse oxalacetato aqui, o ciclo de Krebs não tem como acontecer. Então a gente geralmente tende a manter ele quietinho ali no ciclo dele. Mas a gente pode usar ele para fazer glicose, né? No caso da gliconeogênese. Mas, não entrando nesse detalhe aqui agora, vamos focar no ciclo do glioxilato. No ciclo do glioxilato, a gente vai ter a geração dos mesmos produtos, das coenzimas reduzidas também, da mesma forma, bonitinho. Só que aqueles dois carbonos que foram liberados aqui no ciclo de Krebs na forma de CO2, aqui no ciclo do glioxilato, eles vão ser reaproveitados. E aí, como que eles vão ser reaproveitados? Eles vão formar a molécula do glioxilato, que é o que dá o nome ao ciclo. Essa molécula de glioxilato aqui, ela vai juntar com uma outra acetil-CoA, que é esse quadradinho azul, e aí juntando com essa outra acetil-CoA, ela vai se tornar uma molécula de malato. E a molécula de malato vira oxalacetato depois. Então, no ciclo do glioxilato, a gente vai ter duas moléculas de oxalacetato. E aí, uma delas pode virar glicose e a outra continua fazendo com que o ciclo funcione. Continua se mantendo no ciclo que seria semelhante ao ciclo de Krebs. Ok? Se vocês estiverem com alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá bom, gente? Estou olhando aqui o tempo todo, tá? Não vou falar de rendimento, tá bom? Falando agora sobre a cadeia de transporte de elétrons. Ali no ciclo de Krebs, como eu falei, a função principal para o metabolismo energético, né, a função principal do ciclo de Krebs no metabolismo energético, não é gerar ATP, é gerar coenzima reduzida. A verdadeira produção de ATP que a gente vai ter vai ser na fosforilação oxidativa, tá bem? E aí, como que vai acontecer então? A gente estava lá no ciclo de Krebs, a gente gerou as coenzimas reduzidas, né? A gente gerou aqui o NADH de novo, FADH2, mais NADH. Assim que essas coenzimas são reduzidas no ciclo de Krebs, elas precisam reoxidar, porque senão não tem como o ciclo de Krebs reduzir elas de novo, não tem como oxidar nutrientes, ele para de funcionar, tá bem? Então a gente precisa reoxidar elas. Como que a gente vai reoxidar elas? A gente vai reoxidar na cadeia de transporte de elétrons, que fica localizada na membrana interna da mitocôndria, tá bem? E aí, como que vai acontecer esse processo aqui? As coenzimas vão chegar ali nos complexos 1 e 2 da cadeia de transporte de elétrons. Então, está aqui o complexo 1 e o complexo 2. A NAD vai chegar aqui, né? A NADH vai chegar no 1, a FADH2 vai chegar no 2. Ficou até fácil de lembrar o nome, né, gente? NADH chega no 1, FADH2 chega no 2, tá bom? Beleza, elas chegaram aqui, entregaram os elétrons delas. Uma para cada um, tá bom? A NADH entrega para o 1, FADH2 entrega para o 2. E aí, esse complexo 1 e o complexo 2 vão entregar para a coenzima Q. Aqui parece até que o elétron passa do 1 para o 2, mas ele não passa, tá, gente? Ele vai direto para a coenzima Q. Então, a coenzima Q vai estar aqui, vai receber os elétrons do 1 e depois vai receber os elétrons do 2, né? Quer dizer, depois não, né? Vai receber os elétrons, seja do 1, seja do 2, é aquele que chegar primeiro.
entregar os elétrons para a coenzima Q. A coenzima Q vai entregar os elétrons dela para o complexo 3, o complexo 3 vai entregar os elétrons para o citocromo C e o citocromo C vai entregar para o 4. Chegou no 4, esses elétrons vão para a molécula de oxigênio, que vai virar uma molécula de H2O. Lembrando que a molécula de oxigênio ela precisa estar ali presa no complexo 4 e receber os 4 elétrons bonitinhos, um de cada vez, para que ela seja reduzida à forma de água. Tá bem? Se em algum momento escapar um elétron aqui, como por exemplo escapar no 3, esse elétron, escapando do 3 para a matriz mitocondrial, vai encontrar uma molécula de oxigênio aqui na matriz mitocondrial. E como essa molécula não vai estar presa ao complexo 4 para receber os 4 elétrons bonitinhos, ela vai receber uma quantidade errônea de elétrons, que são os elétrons que droparam, né, que caíram aqui para fora. Recebendo essa quantidade errônea, né, errada, de elétrons, ela vai acabar se transformando num radical livre. E aí o oxigênio, como radical livre, ele tem capacidade de danificar estruturas das células, como as membranas, e isso causa envelhecimento celular, tá bem? Mas beleza, voltando aqui. Como eu falei, né, então, complexo 1 e 2 receberam os elétrons, doaram para Q. Q doou para 3, 3 doou para C, C doou para 4, 4 doou para oxigênio. Ao mesmo tempo que esses complexos estão recebendo essas cargas negativas de elétrons, eles vão bombear uma carga positiva também por dentro deles. Então, aqui a gente tem um próton, por exemplo, sendo bombeado pelo complexo 1. Então, o complexo 1 recebeu o elétron, bombeou o próton. O complexo 3 recebeu um elétron, bombeou o próton. O complexo 4 recebeu um elétron, bombeou o próton. O único que não vai ter capacidade de bombear próton é o 2, tá bem? E aí, esses prótons, sendo bombeados aqui para o espaço intermembranas, esse espaço ele vai ficar ácido e vai ficar... como é que fala? Carregado positivamente. Tem um outro termo para isso, mas eu perdi aqui agora, deu branco. Mas enfim, vai ficar carregado positivamente, e aí a gente vai ter ali a formação de uma... não é exatamente uma força, né, uma força física, mas a gente chama assim, é uma força protomotriz, que significa basicamente que a gente tem uma diferença de potencial entre esse espaço intermembranas e essa matriz mitocondrial, tá bom? Então aqui está muito positivo, aqui está muito negativo, a gente formou um gradiente de prótons, tá bem? E aí, esses prótons vão estar ali num espacinho cheio de prótons, com muito H+, muito ácido, muito carregado positivamente. Eles vão querer retornar para um lugar que esteja menos cheio. É igual aquela ideia que eu falei, é como se você estivesse num ônibus lotado à tarde. Você vai querer sair dali o mais rápido possível. Só que é o seguinte, prótons não conseguem atravessar a parede do ônibus, né? Não conseguem atravessar a membrana interna da mitocôndria. E aí, como que eles vão fazer para voltar para a matriz? Eles vão passar pela ATPase, que seria a porta do ônibus, tá bem? E aí, quando esses prótons atravessam a ATP sintase, né, a ATPase, para a região da matriz de novo, eles vão gerar uma diferença de potencial nessa passagem. Então, lembrando que aqui estava positivo e aqui está negativo. Na hora que eles passam para o lado que está negativo, eles vão gerar ali uma carga elétrica, né, uma diferença de potencial, que vai fazer com que o ADP, que é uma adenosina difosfato, se ligue com o fósforo inorgânico e vire uma ATP, uma adenosina trifosfato. Tá bem? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar disso aqui. Tá tudo certo até agora, gente? Ah, uma coisa que eu lembrei. Termos que a Angélica costuma usar na prova. Como que a gente tem um gradiente de prótons, né, formado aqui no espaço intermembranas, que seria, né, o que é o gradiente? O gradiente é um lado da membrana está positivo, o outro lado está negativo, tá bem? O PI é fósforo inorgânico. É P de fósforo e I de inorgânico, tá bem? Significa só que é um fósforo livre que está ali no meio. Mas enfim, como eu estava falando, o gradiente prótons é basicamente o fato de que
um lado da membrana está supercarregado positivamente por causa dos prótons, enquanto a matriz não tem tantos prótons assim, então ela tem uma carga mais negativa. E aí é o seguinte, existem os termos a favor do gradiente e contra gradiente. Isso pode aparecer na prova, tá bom? Quando a gente fala que algo está a favor do gradiente, significa que ele está indo pro... Ai, só um segundo, gente, deu branco. Deixa eu só olhar aqui. Lembrei. Seguinte, quando a gente fala que ele está a favor do gradiente, significa que aqueles prótons, né, aquelas cargas, elas estão indo para o lado que elas têm maior tendência de ir. Então, se vocês lembrarem da física, a gente tem aquela expressão de que os opostos se atraem, certo? Então, significa que as cargas positivas, elas tendem a ir para onde está negativo. Isso é a favor do gradiente, tá bem? Quando a gente fala que é contra gradiente, significa que elas estão indo para onde elas não têm tendência a ir, para onde elas são repelidas. Então, no caso, o bombeamento de prótons é um movimento contra gradiente. E a passagem deles pela TPase é um movimento a favor do gradiente. Ok? Isso é só porque eu lembrei, né, tipo, eu vi uma anotação minha aqui e eu lembrei que ela costuma colocar esses termos na prova e isso pode confundir, tá bom? Deixa eu ver aqui. Número interno, vias metabólicas. Tá, isso aqui acho que eu já falei tudo. Terminou essa parte do ciclo de Krebs. Tem alguma dúvida? Vocês estão ok? Se estiver ok, já vou passar para a fosforilação ativa, tá? Beleza, então. Então, indo agora para fosforilação oxidativa. A gente falou aqui, né, já demos até uma explicada da fosforilação, então a gente teve passagem de elétrons na cadeia de transporte, bombeamento de prótons, os prótons voltaram pela ATP sintase, e essa diferença de potencial elétrico fez com que o ADP, que é adenosina de fosfato, juntasse com um fósforo inorgânico e virasse uma ATP, ok? Adenosina trifosfato. Coisas que são importantes da gente saber, né, sobre a fosforilação oxidativa. Como que ocorre o controle da produção de ATP? A gente fala, né, tipo, a gente poderia falar outras coisas também, tipo, o controle ocorre pela produção de ATP, pela necessidade de ATP, coisa do tipo. Mas aqui o foco vai ser o ADP, a molécula de adenosina difosfato, tá bem? Por quê que a gente vai dar um enfoque para a adenosina difosfato? Porque é o seguinte, quando a gente está num momento em que a gente está realizando muito metabolismo, que a gente está precisando de energia, a gente vai ter uma concentração de adenosina de fosfato muito grande. Então, a gente aumenta a concentração de ADP, tá bem? E aí, aumentando essa concentração de ADP, proporcionalmente, né, diretamente proporcional, a gente também vai aumentar a velocidade em que a gente realiza todos esses processos aqui. Então, eu já vou para minha tabelinha aqui de uma vez. É o que eu falei, olha só. Aumentamos a concentração de ADP, porque é um momento que a gente está precisando de energia, estamos gastando muito ATP e formando muito ADP. Então, a gente aumentou essa necessidade aqui, essa concentração. E aí a gente aumenta também os processos que a gente está realizando, que são o transporte dos elétrons pela cadeia, a reoxidação das coenzimas e o bombeamento de prótons. Esses três processos eles vão acontecer mais rápido também para poder atender a demanda do nosso organismo, a demanda por ATP. Aumenta a síntese de ATP também, ou seja, aumenta a fosforilação oxidativa. E aí é isso, né? Tipo, são os processos diretamente proporcionais. Agora, quando a gente está em repouso, acontece o oposto para tudo, né? Exceto para a concentração de ATP. Então, o ADP ele vai diminuir quando a gente está em repouso. Consequentemente, a gente também diminui a velocidade da cadeia de transporte de elétrons, da reoxidação das coenzimas, do bombeamento de prótons e da fosforilação oxidativa. Por quê? Porque se a gente não está tendo uma demanda tão grande por adenosina trifosfato,
né, e a gente está com uma concentração baixa de adenosina difosfato, então a gente não precisa realizar essas coisas tão rápido, tá bem? Ok, se tiver alguma dúvida, me falem aí, tá bom? Eu vou ficar olhando aqui, mas aí eu vou continuar explicando, porque para aproveitar o tempo. Posso sim. Seguinte, quando a gente fala que a gente vai fazer um controle respiratório, né, quando a gente está fazendo um controle respiratório, a gente fala que o controle respiratório é feito de acordo com a concentração de ADP, de adenosina difosfato, tá bem? Por quê? Porque a concentração de adenosina difosfato está diretamente relacionada com a velocidade que a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa acontecem. Então, quando a gente aumenta a concentração de adenosina difosfato, porque a gente está realizando um esforço ali, a gente está fazendo exercício, estamos fazendo metabolismo. Então, quando a gente aumenta essa concentração de ADP, e consequentemente diminui também a de ATP, né? Então, só você observar, se uma aumentou, a outra diminuiu. Quando a gente aumenta a concentração de ADP, porque a gente está gastando muito ATP, a gente vai começar a realizar os processos da cadeia de transporte de elétrons e da fosforilação oxidativa mais rápidos. Para quê? Para a gente atender a demanda de ATP do nosso organismo, né? A demanda de adenosina trifosfato. Então, imagina que eu vou para a academia, vou correr lá na esteira. Tô correndo, tô gastando muito ATP, né? Adenosina trifosfato. Se eu estou gastando muito ATP, todo esse ATP que eu estou gastando está sendo convertido para ADP, adenosina difosfato. Isso significa que a minha concentração de ADP está aumentando. E se ela está aumentando, logo eu tenho que começar a realizar a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa mais rápido, para que eu consiga sintetizar ATP mais rápido e eu não caia duro de cara ali no chão, na esteira, no meio da academia, ok? Então, comecei a fazer muito exercício, estou gastando muito ATP. Eu preciso repor esse ATP. Para repor esse ATP, eu vou fazer com que os processos da cadeia e da fosforilação acelerem. Assim, eu vou converter esse ADP que estava em alta concentração no ATP, que é o que eu preciso. Tá bem? Ainda está com dúvida? Então tá bom. Se ainda tiver dúvida, você pode falar, tá bom? Então vamos lá. Falando agora de inibidores e desacopladores. Inibidores e desacopladores são duas coisas diferentes, tá bom, gente? Não vamos confundir. Os inibidores, eu sempre falo assim, para vocês associarem que inibidor, ele vai inibir. E aí, quando ele inibe os dois processos. Então, parou cadeia de transporte de elétrons, parou fosforilação oxidativa também. O inibidor acaba ali com tudo. Já o desacoplador, ele vai desacoplar literalmente esses dois processos. Então, você ainda vai ter a cadeia funcionando, mas a fosforilação oxidativa não funciona mais, tá bem? E agora, como que eles funcionam? Os inibidores, como eu falei, né, eles vão inibir a cadeia de transporte de elétrons e, consequentemente, a fosforilação oxidativa também. Então, o inibidor vem aqui, vai ligar com um complexo, vai parar a cadeia. Parou a cadeia, não tem mais elétrons passando, não tem mais bombeamento de prótons, não tem mais formação de ATP. Mas é o seguinte, dependendo do complexo em que o inibidor ligar, a gente vai ter uma reação diferente, né? A gente vai ter um acontecimento diferente. Então, no caso, se o inibidor ligar nos complexos 3 ou 4, vai inibir a cadeia inteira. Toda a cadeia para, né? Então, aquele complexo que foi inibido, ele vai ali ficar no estado oxidado dele. Ai, peraí, gente, minha garganta tá seca pra caramba. Acabou. Ok. Então tá. Então, como eu estava falando, o complexo que ele foi inibido, ele vai ficar
sem funcionar, né? Então ele vai ficar no estado reduzido dele, o que significa que recebeu o elétron, mas não vai doar mais, tá bem? Mas aí, os que estão depois dele, eles vão ficar oxidados. Então, por exemplo, se eu inibir o 4, toda a cadeia vai ficar reduzida. Se eu inibir o 3 e os complexos que estão atrás dele vão ficar reduzidos e o 4 ele fica oxidado. Por quê? Porque o 4 ele ainda consegue doar o elétron dele. Eles não precisam receber para estar doando, ok? Agora, se eu inibir 1 ou 2, como eu tinha falado, 1 e 2 eles são independentes, eles vão doar os elétrons deles para a coenzima Q. Então, só o complexo que foi inibido é o que vai ser afetado, ok? Então, o 2 ele vai ser inibido, vai ficar no estado reduzido, e os outros vão ficar no estado oxidado, porque eles ainda vão doar os elétrons deles, tá bem? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. A Angélica ela não deve cobrar esse caso em particular na prova, porque isso aqui costuma causar dúvida na hora. Assim, ela considera, né, que eles ficam, que a cadeia toda para de funcionar, só que ela exige que a gente lembre o detalhe de que a cadeia toda, ela na verdade vai ficar desacelerada, né? O que para de funcionar é o 2. Só que no geral a gente considera como se a cadeia toda parasse, tá bem? Que não vai ser eficiente mais sem um dos complexos. Mas assim, eu acho que esse caso em particular ela não deve cobrar. Se ela cobrar de inibidores, ela deve perguntar com relação ao 3 ou 4, tá bem? Agora, falando de desacopladores. Como eu falei, desacopladores vão literalmente desacoplar a cadeia de transporte de elétrons da fosforilação oxidativa. O que significa que a fosforilação oxidativa para, mas a cadeia de transporte de elétrons continua funcionando. E aí é o seguinte, como que isso acontece? Os desacopladores são moléculas que eles têm capacidade de ligar com H+, e atravessar a membrana interna da mitocôndria. Então eles vão ali para o espaço intermembranas, vão ligar com o H+, que está no espaço intermembranas, e transportar ele de volta para a matriz sem passar pela ATPase. E aí, como não passou pela ATPase, não gerou ATP. Ou seja, vai estar tendo a passagem dos elétrons pela cadeia de transporte, vai estar tendo bombeamento de prótons, e as enzimas vão estar reoxidando na cadeia de transporte. Só que o H+ não chega a passar pela ATPase, tá bom? Então esse é o único detalhe que acontece ali. Não vai ter H+ passando pela ATPase, não tem ATP sendo formado. E aí, essa energia que seria utilizada para estar formando ATP, né? Então aquela energia da diferença de potencial que eu mencionei, ela vai ser convertida em calor. Então é por isso que a Angélica menciona, né, que pessoas que têm muito desacopladores no organismo, elas tendem a sentir mais calor, ok? Elas tendem a liberar mais calor. E tem um detalhe, né? Os desacopladores, eles podem ser benéficos ou maléficos dependendo da situação, né, da condição do organismo. Então, eles basicamente vão decidir se a pessoa vai gerar ATP ou se vai gerar calor. Então, se numa situação que eu estou precisando de ATP, estou precisando de energia, e tiver desacopladores ali no meio, eles vão ser maléficos. Agora, se eu estiver precisando de calor, se eu estiver numa situação de hipotermia, por exemplo, eles vão ser benéficos, ok? Então, isso depende da condição. Eu não vou chegar a falar aqui de cadeia de transporte de elétrons bacteriano, porque ela não deve cobrar isso aqui. Ela nunca cobrou, então não vai ser agora, tá bem? Tem alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo certo? Caraca, minha garganta tá muito seca. Vai acabar a água todinha. Eu tô... Só um segundo, então, porque senão daqui a pouco eu tô toda rachada também. Obrigada.
Voltei, catei minha aguinha. Deixa eu beber só mais um tiquinho aqui. Uhum. Ah, não, assim, é porque é o seguinte, se a gente tiver um inibidor que vai ligar no 1, só o 2 vai ficar recebendo os elétrons. E aí ele vai receber os elétrons, vai doar para Q, vai doar para 3, para C, para 4. Então, o complexo 2, né, no caso do 1 ser inibido, né, o complexo 2 ele iria fazer com que a cadeia continuasse funcionando. Sabe? Ela vai continuar reduzindo, reoxidando, reduzindo, reoxidando. Só que só um complexo recebendo esses elétrons não é eficiente. A velocidade da cadeia, do funcionamento da cadeia, cai drasticamente e acaba que a gente considera como se ela tivesse inibida. Só que, nesse caso, só o complexo que vai ficar reduzido é aquele que foi inibido. Então, no caso do exemplo do 1, seria o 1. Então, um ficaria reduzido e os outros ficariam oxidados, ok? Porque eles iam continuar funcionando. No caso, é... Isso é uma boa pergunta. Eu acho que consegue, porque, assim, agora eu tô falando do meu entendimento, tá bom? Não pesquisei sobre isso. Mas eu acho que consegue, porque o oxigênio vai ficar preso aqui no complexo 4 até ele receber os 4 elétrons. Enquanto ele não receber, ele não solta. Então, assim, por mais devagar que esteja a cadeia, com apenas um dos complexos iniciais funcionando, em algum momento os 4 elétrons vão chegar ali. Devagar, mas vai chegar. Então, assim, eu acho que consegue formar água sim. Só que é aquilo que eu falei, a cadeia ela desacelera muito. E como ela desacelera muito, a gente não vai ter uma produção de ATP que seja adequada para o gasto que a gente está tendo. Então, se a pessoa que tem ali inibidor no organismo, ela for fazer um exercício, ela não vai conseguir produzir ATP e vai sofrer um desmaio ali, vai passar mal, entendeu? Então, a Angélica não deve chegar a perguntar até esse nível, né? Tipo, que nem eu falei, ela talvez nem pergunte sobre esse caso aqui. Se ela perguntar, é essa a resposta, tá bom? No caso do 1, se o 1 fosse inibido, só iria ficar reduzido. No caso do 2, se o 2 fosse inibido, só iria ficar reduzido, tá bom? 3 e 4, o 3 reduz todos os complexos atrás dele, incluindo ele, e o 4 fica oxidado. Se for no 4, toda a cadeia fica reduzida. Mas aí, assim, tinha alguma coisa que eu ia falar agora? Esqueci totalmente. Enfim, sanou a dúvida? Então tá bom. Então, vou abrir o próximo aqui, tá? Agora o próximo, acho que é via das pentoses, não é? Via das pentoses, aí vem carboidratos 2 e fotossíntese. Ainda temos uns 40 minutinhos, eu acho que dá. Acho que vai dar tempo. Via das pentoses é curtinha também. Beleza, então vambora. Carregou? Carregou.
Jesus, tá carregando. Tá indo. Então vamos lá para a via das pentoses fosfato. Como eu tinha mencionado, né, a via das pentoses fosfato, ela vai ocorrer no mesmo lugar que a glicólise e ela também vai utilizar, assim, substratos semelhantes, né, os mesmos substratos que a glicólise. Então acontece que por estar no mesmo lugar e utilizar os mesmos compostos, elas conseguem compartilhar esses compostos entre elas. Então, dependendo da necessidade do nosso organismo, a gente pode desviar mais glicose para a via das pentoses fosfato ou para a glicólise, tá bem? E o que é a via das pentoses fosfatos? Né? É uma via alternativa da oxidação da glicose, como eu já falei, e que ela vai servir para produzir dois compostos principais, que são a ribose 5-fosfato e a NADPH. Ribose 5-fosfato é um composto que vai servir como base para nucleotídeos e coenzimas. Quando vocês verem biomol, que vocês verem lá a estrutura do DNA, vocês vão conseguir perceber a ribose na parte lateral da molécula de DNA, né, da cadeia de DNA. Vocês vão conseguir reparar ela lá nos nucleotídeos. E as coenzimas, né, ela faz parte de algumas coenzimas que são as coenzimas que a gente consegue sintetizar, como NADH, quer dizer, NAD+, NADP+, também, a FAD, que eu tinha que ter colocado um mais aqui, FAD+, né, coenzima A, ATP, o GTP, que eu mencionei para vocês lá que é semelhante ao ATP, pode ser produzido no ciclo de Krebs também. Mas enfim, ribose 5-fosfato, então, a principal função é servir de base para nucleotídeo coenzima. E agora indo para a nossa estrelinha, que é a NADPH. A NADPH é uma coenzima que a gente costuma confundir com a NADH, né? Mas ela tem função diferente. A NADPH ela vai estar atuando em vias de síntese. Como que ela vai atuar nessas vias de síntese? Doando hidrogênio e elétrons para redução das moléculas, né? Para redução dos compostos. Então, redutora de ácidos graxos. Mas eu não vou me limitar aqui a ácidos graxos, tá bom? Porque às vezes na prova vocês nem vão lembrar de ácido graxo. Então só o que vocês precisam lembrar é NADPH é uma coenzima, né, uma coenzima doadora de hidrogênio. Participa de vias de síntese, é uma coenzima redutora. Tá bem? Então, do hidrogênio, via de síntese, redutora. Tá aqui. Isso aqui também nem precisa entrar em detalhe, porque não aparece muito. E é o seguinte, a NADPH ela aparece também na fotossíntese. Vocês vão ver ela lá depois de novo, que é ela recebendo os elétrons na cadeia de transporte de elétrons do cloroplasto. Mas focando aqui, né, na função da NADPH, né, da via das pentoses fosfato, da NADPH principalmente, como eu falei, ela é uma coenzima que vai estar atuando em via de síntese. Então, tá aqui que eu coloquei no quadrinho. E aí, a via das pentoses fosfato, ela vai ter a função de estar servindo de suporte, né, de auxiliando essas vias de síntese. Então, quando a gente fala lá do ciclo de Krebs, da glicólise, que são vias degradativas, a gente fala que a cadeia de transporte de elétrons ela vai estar dando suporte, né, vai estar auxiliando as vias degradativas, as vias do ciclo de Krebs, glicólise, enfim. A cadeia respiratória, ela vai, no caso, fazer a reoxidação das coenzimas, certo? Então, ela vai reoxidar a NADH e a FADH2 para que elas voltem para o ciclo de Krebs. Aqui, no caso, a via das pentoses fosfato, ela vai reduzir novamente a NADPH para que ela volte nas vias de síntese e oxide nas vias de síntese. Então, como eu falei, quando a gente está sintetizando alguma coisa, a gente está reduzindo esse composto. E aí a NADPH vai chegar lá reduzida na reação, vai se oxidar e vai reduzir o composto. Ela oxidou na reação, aí ela vai voltar na via das pentoses e vai reduzir aqui de novo, tá bem? Então a função da via das pentoses com relação à NADPH é a mesma que o ciclo de Krebs, reduzir coenzima, tá bem? E é antagônica, né? A palavra não é essa, mas eu vou usar, né? Ela é oposta à função da cadeia de transporte de elétrons, tá bom? A cadeia respiratória. Então, a função da via das pentoses é igual à do ciclo de Krebs, reduzir coenzima, e oposta
a cadeia de transporte de elétrons, tá bem? E aí, no caso, ela vai estar dando suporte para as vias de síntese. Como que ela vai dar esse suporte? Reoxida NADPH para NADPH, quer dizer, reduz NADPH para NADPH reduzir os compostos e sintetizá-los, tá bem? Ela vai ter duas etapas, uma é oxidativa e a outra não oxidativa. Na primeira, ela chama oxidativa porque ocorre uma oxidação, literalmente. A gente vai ter aqui a glicose sendo oxidada, perdendo um carbono e virando ribulose 5-fosfato, que aí já é uma pentose, tá bem? E aqui a gente vai ter, no caso, além da produção da ribulose, a gente vai ter a produção também do NADPH. Já na etapa 2, a ribulose ela vai ser convertida em ribose. Ela é não oxidativa porque essa moléculazinha de ribulose, só o que ela vai sofrer vai ser um rearranjo, uma reorganização. E aí ela vai virar uma ribose, tá bem? Uma coisa que eu gosto de comentar é que essas duas etapas, elas são independentes, de certo modo, temporalmente. Por quê? Porque o nosso organismo pode estar precisando ou de NADPH ou pode estar precisando de ribose. E uma reação não precisa acontecer logo depois da outra, tipo, ao mesmo tempo, praticamente. Elas podem ocorrer, tipo, em um momento eu realizo a etapa 1, no outro momento eu realizo a etapa 2. Tá bom? E outra, a etapa 2 ela é reversível, o que significa que a ribose pode voltar a ser ribulose em algum momento. E os outros compostos que a gente vai estar gerando aqui, eles podem voltar para a etapa 1 de novo, tá bem? É isso sobre via das pentoses. Ficou alguma dúvida? Essa parte das etapas? As etapas também não devem ficar aí, tá bom? Como a Angélica já não cobra via das pentoses, muito dificilmente ela vai cobrar sobre as etapas. Então isso aqui é só o geralzão, tá bom? Etapa 1, ela é oxidativa porque a glicose vai oxidar nela, literalmente. Ela perde um carbono e vira ribulose. E aí, além de produzir ribulose, a gente produz também a NADPH, né, que é a enzima redutora que eu falei lá em cima. Aí, ocorreu a etapa 1, a gente produziu NADPH e produziu ribulose. Essa ribulose ela vai ser convertida em ribose 5-fosfato na etapa 2, que é o outro composto que eu falei aqui em cima, tá bom? Então, a ribulose é convertida em ribose. Só que essas vias, elas são, como que eu posso dizer, né? A etapa 2, ela depende que a etapa 1 tenha acontecido para ela acontecer. Por quê? Porque a gente tem que gerar ribulose para depois gerar ribose. Só que elas são independentes temporalmente. Então, dependendo do que o nosso organismo estiver precisando, a gente vai realizar ou a etapa 1 ou a etapa 2. A gente não precisa realizar as duas ao mesmo tempo, ok? Então, se o nosso organismo estiver precisando de NADPH, pode ser que ele realize a etapa 1 e só ela, não realize a 2. Ou então, se ele estiver precisando de ribose, pode ser que ele realize a etapa 2 bastante tempo depois de ele já ter feito a 1. E, às vezes, pode acontecer também que a gente tenha muitos compostos aqui na etapa 2, tipo, muita ribose, e a gente, por algum motivo, nosso organismo está precisando de ribulose. Essa ribose da etapa 2, ela pode se converter de volta na ribulose da etapa 1, ok? Então, aqui você não precisa decorar essas coisas que podem acontecer, essas situações que eu estou falando. Só o que você precisa saber é que etapa 1 e etapa 2, elas não precisam ocorrer ao mesmo tempo, tá bem? São independentes. Ok? Então, vamos para metabolismo de carboidratos 2. A Júlia falou aqui que ela ia ter que sair. Então, vamos lá para a gente não demorar demais também. Metabolismo de carboidratos 2. Pegando geralzão aqui do que a gente vai falar, né? A gente vai falar do glicogênio, que é a molécula armazenadora de carboidratos. Vamos falar da glicogenólise, da glicogênese e da gliconeogênese, tá bem? Começando aqui uma breve
explicação sobre o glicogênio. O glicogênio é um polímero de glicose. O que é um polímero de glicose? Polímero é todo aquele composto, né, aquela estrutura que é formada de várias estruturas menores. Isso é um polímero. No caso, o glicogênio é uma cadeia gigantesca formada por vários fragmentozinhos, vários pedacinhos de glicose, tá bom? Então, cada bolinha vermelha dessa aqui é uma molécula de glicose. E é o seguinte, nós temos dois tipos de glicogênio no nosso organismo. O hepático, que está no fígado, e temos o muscular, que está nos músculos esqueléticos. Esse do fígado, lembrando, né, os dois têm funções diferentes, tá bom? Cada um tem a sua função, cada um no seu quadrado. Esse do fígado, ele tem a função de controlar a glicemia, ou seja, os níveis sanguíneos de glicose, servindo como um armazenamento da glicose, e aí ele vai liberando ela aos poucos quando a gente está em jejum, ou então ele absorve ela quando a gente tem muito dela no sangue, tá bom? Então, se a glicose está alta, ele vai absorver a glicose para diminuir essa glicemia. Se a glicemia está baixa, ele vai liberar a glicose para aumentar ela, tá bom? E o do músculo esquelético, como eu falei, né, cada um com a sua função, cada um no seu quadrado. O do músculo esquelético vai servir para atender as fibras musculares. Então, vai servir como fonte de energia para a própria atividade muscular. Então, eu fiz contração aqui. Conforme eu estou fazendo contração, eu estou pegando aquela glicose do glicogênio muscular e estou convertendo ela em ATP, né? Estou fazendo todos aqueles processos lá de glicólise, descarboxilação, ciclo de Krebs e blá blá blá, tá bom? Não existe nenhuma possibilidade do glicogênio do músculo esquelético, né, do glicogênio muscular, atender a glicemia. Em nenhum momento o glicogênio muscular vai atender a glicemia, vai controlar a glicemia. Da mesma maneira, o glicogênio do fígado, ele não vai atender os músculos, tá bom? Ele só vai atender os outros órgãos. Músculos não. Então, como eu disse, é cada um no seu quadrado, eles não se misturam, tá bem? Eu vou partir agora para a glicogênese, depois eu volto na glicólise, tá bom? Na glicogenólise. Falando sobre glicogênese é basicamente a origem do glicogênio, como o próprio nome já diz. Gênese é de origem, tá bom? Então vai ser a origem do glicogênio. Esse processo aqui, ele ocorre logo depois que a gente acaba de se alimentar, então você comeu, a partir do momento que você comeu, a glicose caiu lá no sangue, a gente vai começar a fazer glicogênese, tá bom? Então, a glicogênese ela vai ser o processo de entrada da glicose nas células e formação do glicogênio, no caso dos músculos e do fígado. Como que ocorre esse processo, né? A Angélica não deve cobrar tão específica assim, mas eu vou detalhar aqui para vocês, né? Vou explicar bem brevemente. Você tem inicialmente uma cadeiazinha bem pequenininha de glicose, que é o que a gente chama de primer. Se a gente não tiver um primer, as próprias enzimas que estão ali no fígado, elas vão pegar uma moléculazinha de glicose e transformá-la num primer. Mas enfim, o primer vai ser uma estrutura inicial, que a gente já vai ter ali uma estrutura de glicose. E aí, conforme a glicose for entrando nas células do fígado, né, do músculo, a gente vai ter as enzimas adicionando essas moléculas de glicose a cada extremidade do glicogênio. Então, a gente começa formando uma cadeia inicial, aí a gente vem com uma enzima, pega uma parte ali e faz uma ramificação. Então, são essas duas enzimas que a gente vai ter. A gente vai ter a enzima ramificadora, formando ramificações, e a glicogênio sintase, que vai estar o tempo todo pegando fragmentos de glicose e colocando em cada ponta de cada ramificação. Tá, vou ficar só por isso, não vou entrar em muitos detalhes não. Mas beleza, a gente vai ter a glicogênese ocorrendo logo depois que a gente comeu. Uma coisa também que eu deixei aqui para o final, mas eu já vou falar agora, né? A glicogênese, ela acontece por influência da insulina. Como que a gente decora isso, né? Tem gente que tem dificuldade em decorar, né? Para que serve a insulina, para que serve o glucagon. Então, um jeito fácil de vocês lembrarem. Pessoas que têm diabetes, elas têm diabetes por quê? Porque, quer dizer, elas têm... O que acontece na diabetes? A glicose vai ficar alta no sangue. Se a glicose está alta no sangue, isso ocorre por quê? Porque as células não estão absorvendo glicose, tá bem?
Ou seja, a gente não está formando glicogênio. E qual que é o hormônio que as pessoas com diabetes têm problema? É a insulina, ok? Então, o fato da insulina não estar sendo ali produzida direito, não estar sendo percebida direito, né, não estar ligando aos receptores direito, vai fazer com que as células não absorvam a glicose, vai fazer com que a gente não faça glicogênese como deveria, tá bom? Então, quando vocês precisarem lembrar, glicogênese, estimulada pela insulina, ocorre logo depois que a gente se alimenta, tá bem? Agora falando da glicogenólise. A glicogenólise já é o processo oposto, é o processo de quebra do glicogênio, por isso glicogenólise, lise de quebra, o geno de glicogênio, tá bom? Vai ocorrer durante o jejum, então como eu falei, o glicogênio hepático, ele vai estar ali absorvendo a glicose se ela estiver muito alta no sangue, ou liberando glicose se estiver faltando glicose no sangue, tá bom? E aí, durante o jejum, a gente vai ter o glicogênio sendo quebrado e esses fragmentozinhos de glicose vão ser liberados no sangue aos poucos, para manter a nossa glicemia basal. Vão ser duas enzimas, né, a glicogênio fosforilase e a enzima desramificadora, ou seja, o oposto da outra. Se a outra era ramificadora, essa aqui é a desramificadora. Mas não precisam decorar o nome de enzima também, ela não vai cobrar isso. Isso aqui, né, a glicogenólise, é um processo rápido e eficiente. Por quê? Porque a gente tem ali no glicogênio várias ramificações. São várias pontas para a enzima, para a glicogênio fosforilase estar atuando. Então, acontece que vão ser várias enzimas trabalhando em todas as pontas da cadeia do glicogênio ao mesmo tempo. Então, a gente consegue liberar a glicose muito rápido por causa disso. Por isso, esse é um processo rápido e eficiente. Tá bem? Mas aí entra um porém. A glicogenólise ela vai ser a quebra do glicogênio para liberar a glicose durante o período de jejum, né, estimulada pelo glucagon, já nesse caso. Só que o glicogênio hepático do fígado é uma reserva de 100 gramas. Então chega uma hora que ele acaba, geralmente umas 8 horas após o início do período de jejum, tá bom? Então terminamos de fazer a glicogênese, começamos a fazer glicogenólise, passou 8 horas, acabou o glicogênio hepático. E aí a gente vai ter que recorrer a um outro mecanismo para estar fornecendo glicose. E esse outro mecanismo é a gliconeogênese. Então, como o próprio nome já diz, neo é de nova e gênese de origem. Então, uma nova origem, no caso aqui, para a glicose, tá bom? O que a gliconeogênese vai fazer? A gliconeogênese ela vai estar sintetizando glicose a partir de outros compostos que não são carboidratos. Então, aqui, até esse ponto, tudo que a gente estava falando era relacionado a carboidratos. Então, glicogênio é um carboidrato, glicose é um carboidrato, ok? Mas agora a gente vai falar dos não carboidratos, então lipídios e proteínas também. As proteínas, né, no caso os aminoácidos, são o principal substrato para gliconeogênese. Então, quando a gente está fazendo gliconeogênese, a gente vai começar a perder aminoácidos, né, vamos começar a quebrar a proteína. Isso significa que, sim, se você ficar muito tempo de jejum, você vai começar a perder massa muscular, ok? Outros compostos que são utilizados em menor quantidade na gliconeogênese é o lactato. Lembrando que o lactato, o que é o lactato? Né? Ele é aquele composto formado a partir do metabolismo anaeróbico do piruvato. Então, o piruvato é convertido em lactato quando a gente faz o metabolismo anaeróbico, né? Oxidação anaeróbica. E o glicerol vem de onde? Ele vem dos ácidos graxos, né? Vem dos ácidos graxos, não, dos triacilgliceróis especificamente. Triacilglicerol, aquela moléculazinha de um glicerol com 3 ácidos graxos. A gente quebra aquela molécula, vamos ter 3 glicerol, que vão ser utilizados para produzir energia. 3 glicerol não. A gente vai ter 3 ácidos graxos, que vão ser utilizados para produzir energia, e vamos ter uma molécula de glicerol, que vai ser utilizada para formar glicose na gliconeogênese. Tá bem? Mas aqui o principal substrato são aminoácidos, ok? Outra coisa também, que é um detalhe muito importante de se falar, que pode cair na prova, pode confundir muita gente. A gliconeogênese, ela não começa depois do período de 8 horas. Então eu falei, né, a gente
Passou aquelas 8 horas, a glicogenólise acabou, vamos recorrer à gliconeogênese. Só que, antes disso, a gliconeogênese já estava acontecendo. Ela acontece simultaneamente à glicogenólise. Então, estamos fazendo glicogenólise, liberando glucagon, também estamos fazendo gliconeogênese. Por que vai estar acontecendo ao mesmo tempo? Porque a gliconeogênese também é estimulada pelo glucagon, tá bom? Então, se eu não me engano, eu coloquei aqui embaixo. Não coloquei aqui embaixo. Gliconeogênese e glicogenólise, ambas são estimuladas pelo glucagon, tá bom? No caso, a glicogênese é estimulada pela insulina. Então temos ali glucagon sendo liberado na corrente sanguínea, chegando às células, fazendo glicogenólise. Passou 8 horas, acabou o glicogênio hepático. O que acontece? Como eu falei, né, a gliconeogênese já estava sendo feita, só que a gente vai priorizar inicialmente utilizar o glicogênio. Só a partir do momento que acabou o glicogênio é que a gente vai começar a utilizar de verdade os aminoácidos. Então a gente estava utilizando aminoácidos antes, mas numa quantidade muito pequenininha. A gente estava utilizando esses compostos numa quantidade mínima. Agora, como acabou aquele glicogênio, vamos começar a usar o que a gente tem, né? Então aí você começa a perder mesmo a massa muscular, produzir lactato e liberar glicerol, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ok. De metabolismo de carboidratos 2, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Vou dar uma olhadinha aqui, não? Pulo pra cá. E aí, tá tudo certo? Podemos ir para fotossíntese? Ok. Deixa eu beber mais uma aguinha. Hoje tá quente, viu? Enfim, falando de fotossíntese agora. Fotossíntese já é um conteúdo que a Angélica não costuma cobrar muito nas provas dela. Na verdade, eu nunca vi ela cobrar, mas não vou dizer que ela não cobra, porque se ela cobrar, e depois vocês vêm brigar comigo. Mas então, fotossíntese é um tema que tem uma chance pequena de ser cobrada. O que a gente pode falar aqui de fotossíntese, né? Fotossíntese é o processo em que a gente vai estar sintetizando alguma coisa, né, no caso carboidratos, a partir de energia luminosa. Então, foto, energia luminosa, síntese, de síntese literalmente. E o que a gente vai sintetizar na fotossíntese? A gente vai sintetizar glicose, ok? Isso aqui eu costumo mencionar, né, para já não fazer confusão, porque às vezes, se ela resolver colocar fotossíntese como uma questão surpresa, talvez ela coloque isso aqui. Enfim, a fotossíntese e a oxidação da glicose não são reações reversíveis, tá? Uma em relação à outra. Pode parecer, porque se você olhar aqui de um lado da reação da fotossíntese e olhar do outro lado da reação de oxidação da glicose, parece que são a mesma reação, mas não são, tá bom? São reações totalmente diferentes. E no caso, a fotossíntese ela precisa de energia luminosa para acontecer, coisa que não ocorre na oxidação da glicose. A oxidação da glicose não libera energia luminosa. Então, não são um processo, não são o mesmo processo, tá bem? Falando agora sobre estrutura do cloroplasto. O cloroplasto é semelhante a uma célula, né? Então tem aquela ideia lá da botânica de que ele foi incorporado, né? Era uma célula que foi incorporada, enfim. O cloroplasto é semelhante a uma célula. Então ele vai ter uma membrana externa, uma membrana interna. Eita, pera. Ok. Uma membrana externa, uma membrana interna. Vai ter um estroma, que é semelhante ao citoplasma, né? No estroma a gente vai ter ali as enzimas, que vão realizar a parte escura, né? Ou, no caso, o nome mais certo seria a ciclo de cálculo. Ciclo de cálculo? Então, a parte escura, né? Entre aspas, da fotossíntese. E a gente vai ter a membrana tilacoide, que vai ser basicamente essa membranazinha verde que envolve essas paradas aqui, que são os tilacoides. E nessa membrana tilacoide, a gente vai ter as estruturas necessárias para estar absorvendo a energia luminosa e realizando a produção de NADPH, ATP, e de quebra a gente vai estar produzindo ali um oxigênio, ok?
Então vamos falar sobre isso aqui agora, né? Outra coisa, né? A energia luminosa que é absorvida, né, nesse processo aqui vai ser a faixa do espectro de luz visível, que é aquela faixa compreendida entre a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha, tá bem? Então, esse espaço entre ultravioleta e infravermelho é a faixa de luz que os organismos que fazem fotossíntese conseguem absorver. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, ok. Ai, meu dedo. Eu já vou passar por esse desenho aqui, tá bom? Ok. E aí, como que acontece a absorção dos fótons, né, da energia luminosa e produção daquelas paradas todas ali? É o seguinte, nos fotossistemas, isso aqui é um fotossistema, tá, gente? A gente vai ter algumas estruturas especializadas. Então, a gente vai ter as moléculas antena, vamos ter o centro de reação com o par especial, né, o par especial bonitinho aqui. E aí é o seguinte, as moléculas antena, elas vão receber a luz, né, a energia luminosa, os fótons. E aí elas vão se agitar conforme elas receberem esses fótons. Então elas vão literalmente começar a vibrar. Tá vibrando aqui, vibrando, vibrando. E aí, para voltar ao estado fundamental delas, que é o que a gente chama o estado de menor energia, por assim dizer, né, para elas liberarem aquela energia que elas receberam, aquela agitação. Elas vão transmitir essa vibração de uma molécula a outra. Então aqui a gente tem uma moléculazinha antena recebendo a agitação, vai começar a transmitir para outra molécula antena, e vai transmitir para outra, e para outra, para outra, para outra, para outra. Esses aqui, não falei, né, mas isso aqui é os pigmentos fotossintetizantes, né, as clorofilas. Elas vão transmitindo essa agitação de uma molécula a outra, até que chega no centro de reação, com o par especial. O centro de reação, diferente dessas outras clorofilas, ele não vai se vibrar, ele não vai agitar, ele vai liberar um elétron, ele vai fazer a fotooxidação. Então, recebeu essa vibração, liberou um elétron. Esse elétron, que vai ser liberado por ele, vai ser recebido por outros componentes, por outras moléculazinhas, que são as moléculazinhas da cadeia transportadora. Só ligando essa imagem àquela outra ali em cima, como eu falei, isso aqui, esse círculozinho com um monte de coisinha dentro, é um fotossistema. Esses quadradinhos verdes aqui também são fotossistemas, tá bom? Então, aqueles pigmentos estão aqui dentro, aquelas estruturas, né, as moléculas antenas, as clorofilas, o par especial, no caso, é esses coloridinhos aqui, tá bom? Então, aqui eu tenho um par especial e aqui eu tenho outro par especial, tá bom? Enfim, e aí, como eu estava falando, veio energia luminosa, chegou nas moléculas antena, elas vibraram, 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 até que essa vibração chegou aqui, no par especial. Vibração chegou aqui, o par especial vai perder um elétron. Então, perdeu um elétron, o elétron pulou aqui para fora, foi para a plastoquinona. Não precisam decorar os nomes plastoquinona, plasticianina, são só as partes móveis do sistema, mas ela não vai perguntar isso para vocês, tá bom? Dificilmente ela vai perguntar isso. Mas enfim, elétronzinho foi lá, pulou do centro de reação para a plastoquinona. Plastoquinona, que é a parte móvel, vai ir até o citocromo B6F. Entregou o elétron ali para o citocromo B6F. Citocromo B6F entregou esse elétron para a plastocianina e a plastocianina entregou para o fotossistema 1. O fotossistema 1 pegou esse elétronzinho e entregou para a NADP+, que virou a NADPH, que é aquela coenzima que a gente viu agora mesmo na via das pentoses fosfato, que é uma coenzima redutora, uma coenzima que participa de vias de síntese. E aqui no caso ela vai estar sintetizando o quê? Glicose, carboidratos, ok? E aí, seguinte, esses fotossistemas aqui, tanto esse centro de reação aqui, tanto o centro de reação do fotossistema 2 quanto do fotossistema 1, quando receberam aquela energia luminosa lá, a vibração, doaram elétrons. Isso significa que, se eles doaram os elétrons, eles estão no estado oxidado, porque eles deram os elétrons dele. Então, lembrando, oxidar é dar elétrons. Deram os elétrons deles para a NADPH, e agora eles ficaram no estado oxidado, só que eles precisam reduzir de novo. E como que eles vão reduzir? Eles vão pegar elétron da água. Então aqui a gente tem uma moléculazinha de água, a moléculazinha de água vai doar esses elétrons dela, né, os 4 elétrons que ela tem, e vai virar uma molécula de oxigênio, ok?
Então tá aqui o oxigênio. É basicamente o reverso do que a gente fez na cadeia de transporte mitocondrial, ok? E aí, beleza. Esses elétrons foram doados para os sistemas, eles reduziram de novo, tudo certo. Uma coisa também que eu gosto de chamar atenção. Tem aqui fotossistema 2, fotossistema 1, eles estão na ordem decrescente, mas é só porque é a ordem que eles foram descobertos primeiro, tá bom? Esse segundo fotossistema aqui, que é chamado de fotossistema 1, foi descoberto primeiro e depois descobriram o fotossistema 2. Aí chamaram esse aqui de 1, esse aqui de 2 e ficou por isso mesmo, tá bem? Esse é só um detalhe. E aí, beleza. A gente passou por aquele processo da cadeia de transporte semelhante à cadeia mitocondrial. Passamos os elétrons, geramos NADPH aqui no final. Aqui a gente também tem bombeamento de prótons, então não está mostrando, mas conforme os elétrons são transmitidos, a gente tem um bombeamento de prótons. Os prótons vão passar pela ATP sintase, igual acontece na cadeia de transporte mitocondrial, e vai ser gerada ATP. Então, no final das contas, o que a gente tem sendo produzido aqui é NADPH, ATP e um oxigênio de quebra, tá bom? Ok. E aí geramos ATP e NADPH. Esse ATP e esse NADPH que foram gerados na fase clara da fotossíntese vão ser utilizados agora no ciclo de Calvin para estar fazendo a síntese da glicose. Então, a síntese da glicose vai ocorrer a partir da incorporação de moléculazinhas de CO2. Então, a gente vai ter ali uma moléculazinha inicial de ribulose, então aquela pentose de 5 carbonos, né? Toda pentose tem 5 carbonos, enfim. Uma pentose, e aí a gente vai ter essa moléculazinha de CO2 sendo incorporada aqui. E aí o que acontece? O NADPH, como eu falei, que é uma coenzima redutora, é uma coenzima que participa de vias de síntese, vai estar atuando aqui agora. Então a gente vai conseguir pegar esse carbono e passar para a ribulose e formar uma molécula de 6 carbonos graças ao NADPH. Aí a gente forma uma molécula de 6 carbonos, quebra ela no meio, pronto, passamos a ter 2 moléculas de 3-fosfoglicerato e uma molécula de oxigênio, tá bem? Isso aqui, em resumo, é o ciclo de Calvin. Então o ciclo de Calvin vai ser basicamente só a etapa em que a gente tem a incorporação, né, a absorção do CO2 e a formação da glicose propriamente dita. Tem isso aqui também, né? É um detalhe. Como eu falei, o ciclo de Calvin é chamado erroneamente de fase escura. Por que ele não pode ser chamado de fase escura? Porque tem enzimas nele que só funcionam conforme a presença da luz. Então, precisam da luz para atuar. E falando agora de fotorrespiração em planta C4. Eu não vou falar esse restante aqui, tá bom? Porque ela não vai cobrar, definitivamente. Fotorrespiração em planta C4. O que acontece? Esse processozinho aqui, da formação do 3-fosfoglicerato, é o processo do ciclo de Calvin nas plantas C3. Por isso que elas se chamam C3, tá bom? Elas formam um composto com 3 carbonos, o 3-fosfoglicerato. Acontece que tem algumas plantas que elas vão formar um composto de 4 carbonos, que elas vão formar, né, o oxalocetato no começo, e por isso elas são chamadas de C4. Por que essas plantas vão formar o oxalocetato no começo, né? Vão incorporar um átomo a mais de carbono? Porque acontece que quando as plantas, no caso da C3, estão sob intensa luminosidade, elas vão realizar muita fotossíntese. Só que realizar muita fotossíntese significa que vão produzir muito oxigênio também. E aí, tendo pouco CO2 e muito oxigênio, vai ficar meio difícil delas realizarem ali a fotossíntese e a formação da glicose. E aí elas vão começar a realizar essa formação da glicose utilizando oxigênio ao invés de utilizar CO2. Isso é a fotorrespiração, tá bom? É quando a planta passa a utilizar O2, oxigênio, para formar a glicose ao invés de CO2. Isso por quê? Porque o CO2 está escasso, tá bem? Quando elas utilizam O2, fazem fotorrespiração, elas vão precisar realizar muito mais processos do que é o necessário para estar formando essa glicose. E aí acaba que elas têm uma perda de alguns compostos, né? Uma perda adicional.
como gasto inútil de ATP, na de pH, elas perdem carbono também quando fazem isso. E aí, como elas estão perdendo carbono, não estão conseguindo realizar a formação da glicose direito, elas não vão crescer direito. Então, plantas C3 em ambientes de muita luminosidade não crescem, tá bom? Elas ficam pequenininhas. Planta C4 não tem esse problema. Por quê? Porque elas vão sintetizar um composto de 4 carbonos no início do ciclo de Calvin. Então, aqui onde seria 3-fosfoglicerato, elas vão formar um oxalocetato, né? Uma moléculazinha de oxalocetato. E aí, quando o oxalocetato já está ali no cloroplasto, na folha, ele libera esse carbono a mais. E isso faz com que os cloroplastos dessas plantas tenham uma concentração muito alta de gás carbônico. Se tem uma concentração muito alta de gás carbônico, a planta não realiza a fotorrespiração. Então, ela vai sempre fazer a fotossíntese e vai crescer direito mesmo quando tem luz demais naquele ambiente. É isso. Acabou, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora. Ok, então. Acabou que não deu tempo de olhar os exercícios com vocês. Ok. Se tiver qualquer dúvida nos exercícios, estudando a matéria, me manda mensagem, tá bom? Por nada. E aí, Keila, tá tranquilo também? Se tiver tudo certo, eu já vou parar a gravação aqui. Essas abas. Ô, Thaís, você disse, você disse então que vocês já tiveram aula de metabolismo de lipídios? Ok, eu vou passar o meu resumo para vocês, tá bom? É isso, bom. Entendi. Eu costumo esquecer de enviar os resumos assim, então quando for o caso, vocês podem, tipo, me mandar mensagem me lembrando, tá bom? Por nada.